Bom dia a todos. Prazer mais uma vez estar presente aqui no IELAR, onde plantamos o nosso corpo por alguns anos. Moramos fora de Rio Preto por 25 anos e na nossa volta aqui nos fixamos. Convivência com o Ricardo, com o Nelson, com os Nelsons, né? Com o Deja, e nos abriram bastante caminhos, apesar de já antes participarmos da doutrina, passamos aqui com eles a atuar mais ativamente, e nos valeu muito isso. E a responsabilidade nesse momento se torna até maior, porque 3 daqueles que nos acolheram estão aqui, exatamente o Ricardo, o Nelson e o Deja, que em matéria de conhecimento doutrinário, de entendimento da doutrina, com certeza estão, não alguns, muitos pontos acima da gente. Quando o Nelson nos convidou a fazer parte do grupo que vai, na sequência do que era feito antes, explanar capítulos e itens dentro dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e nos passou para falarmos sobre que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e mencionando a mim que seria do item 18 ao 23, de início eu pensei que moleza. Eu nunca tinha preparado palestra, nenhum trabalho, exatamente sobre esses itens. Mas a hora que a gente começa a fazer o trabalho de seleção de ideias, verificar, fala, moleza coisa nenhuma. Moleza é quando a gente aponta para os outros e indica para os outros fazerem. Quando nos cabe, aí começa a complicar um tanto. Eu até... Perdão, estou com a garganta meio atrapalhada. Até fiz uma coletânea com 10 questões. Depois, ao terminado, vamos deixar na mesinha lá fora. E foi aonde eu vi que não seria moleza a gente fazer realmente comentários, que não considero palestra, a respeito desses itens no capítulo Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Então, vai ficar lá na porta no final. São 10 perguntinhas para nós nos analisarmos, nós vermos como é que está a nossa vida no nosso lar, na nossa casa, no conteúdo de, vamos dizer, de pensamentos e especialmente de atitudes para com aqueles que nos geraram, mesmo que tenham partido para o mundo espiritual, e aqueles que nós geramos, porque o compromisso é bem maior do que a gente imagina, né? Porque materialmente a gente acha que alimentamos, damos um estudo, encaminhamos para a vida, orientamos especialmente, não nos atentamos à questão 109 do Consolador, que menciona para a gente que até os 7 anos de idade o reencarnado ele não tem ainda a sua vida material implantada, e sim ele traz resquícios, muitas coisas, ideias de encarnações anteriores. Ela escondeu a água porque era para eu tossir bastante, para engasgar bastante. É o amanhecer, gente. O pior é que no entardecer também é assim, no anoitecer é... Dá licença. Obrigado, Miriam. Então, dentro das ideias que a gente vai buscar passar, que eu tenho certeza que é do conhecimento da maior parte de vocês, por que aqui estamos? Por que viemos? O que nós fazemos aqui, reencarnados? Será que
não tivéssemos, né, o benefício do esquecimento, será que nós teríamos a mesma convivência com aqueles que nos cercam? Será que nós seríamos parceiros reais que precisamos ser? Será que não vamos nos lembrar, poxa, fulano me fez tal coisa, então eu vou retribuir com aquele carinho, né? Que não seria bem isso. Então, por que aqui estamos? O que somos, né? É muito válido eu dizer que eu sou Oscar, ou eu estou Oscar. Eu estou Oscar, não é verdade? O Ricardo está Ricardo, o Nelson está Nelson. E para trás? E lá atrás, como é que nós fomos? O que nós deixamos para trás? Deixa eu ver se eu acerto a tecla aqui. De início a gente vê essa ideia maior, a formação das famílias no mundo espiritual. Será que eu simplesmente caí de paraquedas num lar, minha esposa caiu de paraquedas no lar dela, dos pais dela, e depois também de paraquedas nós nos encontramos e formamos nossa família e geramos filhos também caídos de paraquedas? Com toda certeza não. Antes de reencarnarmos, criamos caminhos para a convivência. Essas reencarnações que são grupos, que são, em princípio, conceitos para a formação de família. E a gente para pensar o que seria uma família. Um amontoado de gente que simplesmente vai trabalhar para comer, para viver, para respirando a dádiva que Deus nos deu? Não é bem assim, não é? Família é relacionamento, família é algo composto para progredirmos. E quando falamos progredir, ninguém reencarna para andar para trás, para estacionar espiritualmente. Todos nós reencarnamos para progredirmos, para, no mínimo, tentarmos ser algo mais do que fomos em encarnação passada. E quando a gente fala em encarnação, nós estamos entrando exatamente na ideia desses itens que a gente vai comentar. Porque quais as consequências de não partilharmos a ideia reencarnacionista? Acho que é isso, né? Reencarnacionistas. Difícil. Os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Evidente que simpatias e algo mais, mas especialmente pela semelhança das inclinações. Porque hoje a gente vê muitos relacionamentos que se iniciam pelo ficar, né? Uma palavra muito usada não só pelos jovens, que a gente está vendo muitas pessoas bem maduras utilizando-se dessa palavra. Na sequência, aquele relacionamento que a gente teve com, eu no caso, com aquela que escolhi, que antes de reencarnar e que convive comigo até hoje, ela namorava, noivava, pedia a mão para o papai e para a mamãe, casava. Hoje um pouco diferente. Essa conjugação tem muito de sensualidade, muito de carnal. Aquele início que, como a gente antes namorávamos 3 anos, 4 anos, depois noivávamos mais 1 ano, 2 anos, para depois nos casarmos, essa convivência ficou muito mais próxima e curta para que se chegue a um relacionamento mais íntimo. Então, com 2 anos, 3 anos, 4 anos, muitos já estão se separando, muitos já não estão mantendo o relacionamento mais. Então, é uma mera afeição carnal. Afeição carnal que
muitas das vezes, quando não sempre, são passageiras. São situações que unem os seres através do sentido, desaparecendo com a morte do corpo. Desaparece realmente, e aquele vínculo que deveria existir no lado espiritual deixa de existir. Só que existe um detalhe: esse relacionamento que muito ocorre hoje, de 3 anos, 4 anos, e disse que vai reiniciar a vida, vai começar de novo com outro relacionamento, às vezes sobra nisso um garoto, uma garota. Aí os vínculos começam a mudar, os compromissos reencarnatórios começam a ser outros, deixam de ser aqueles que simplesmente eram ideias, sensualidade, o afeto carnal, e passa a existir um vínculo gerado por uma criança, também gerada por aquele relacionamento. Então passamos a ideia de que existem 2 tipos de relacionamento: o relacionamento com a evolução espiritual e o relacionamento apenas material, que nos traz com toda certeza ideias diferentes, apesar de que podemos dizer que nessas ideias, ou poderíamos dizer, né, que nessas ideias tudo cairia no mesmo lugar. Sim, desde que houvesse paz, houvesse união, mesmo com uma separação eventual em curto período. A afeição que realmente se mantém é a espiritual. O vínculo que se cria realmente é o espiritual. Esse liga verdadeiramente as almas e sobrevive à destruição do corpo. Matéria se desfaz. Existe um chavão, uma palavra que eu sinceramente já vi, mas não me lembro de quem é. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Vocês se lembram disso? Existia muita lápide nos cemitérios, hoje não se vê mais, mas existia muita lápide no cemitério mencionando isso. Então, a destruição do corpo é fatal. A única coisa fatal, nos menciona o Livro dos Espíritos, que realmente existe, a única fatalidade real é a morte. As outras situações, via de regra, são criadas por nós mesmos. Nós é quem conjugamos atitudes advindas às vezes nem de pensamentos nossos, mas de influências, e que geram caminhos futuros às vezes não tão bons. As afeições espirituais, os caminhos que nós buscamos antes de reencarnarmos, algumas das vezes não são tão bons. A menção anterior feita que seria de relacionamentos, de caminhos às vezes que não foram escolhidos para que convivamos com pessoas com muita afinidade com a gente. Às vezes pode não ser de tanta afinidade, pode ser de antipatias, pode ser de necessidades. Vamos imaginar alguém que em encarnação passada foi entregue ao vício do álcool. Suponhamos que foi alguém que se embebedava, era um alcoólatra. Vai ter a oportunidade da reencarnação, evidentemente. Ao reencarnar, pelos caminhos que seguiu na erraticidade, enquanto espírito, evidentemente, quando a gente diz erraticidade, vocês sabem que é a fase fora do corpo do espírito. Vamos supor que pelo trabalho que ele desenvolveu, pela vontade desenvolvida por esse ser, quando na erraticidade, ele buscou, pediu e conseguiu uma nova chance reencarnatória para se libertar daquele vício do álcool. Então, o que lhe é proposto e normalmente empregado? Uma reencarnação em um lar de pessoas que convivem com o álcool. Um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, ou ambos alcoólatras. Ele vai reencarnar nesse lar para
passar pela provação, ainda uma provação, e não ser de novo um alcoólatra. E de uma forma muito especial, de conseguir que aqueles seus pais, ou aquele pai ou aquela mãe que seja, deixem de ser alcoólatras. Seria uma missão. Então, pode não ser por uma afinidade de amor, pode não ser de uma afinidade, entre aspas, do bem. Pode ser por uma aprovação necessária. Mas também pode ser por antipatias, pode ser por caminhos percorridos anteriormente sem afinidade. E essa falta de afinidade leva a sentimentos que podem revelar afinidades ou desentendimentos de vidas passadas. A gente mencionando agora mais os desentendimentos. Supostamente, não é o caso, que se eu falar coisa assim, depois em casa ela me pega. Relacionamento meu com a minha esposa, supondo que em encarnação passada nós fomos seres que andavam para o lado direito, outro para o lado esquerdo, nós teríamos vindo hoje para corrigirmos esse caminho e partirmos todos no sentido vertical para frente. Seria provação. Se nós não conseguirmos cumprir, se nós não conseguirmos atrelar a nossa vivência, ao nosso dia a dia, caminhos para que os nossos filhos não sejam como nós fomos, um para o lado direito, outro para o lado esquerdo, em encarnação passada, aí, se nós não conseguirmos, poderá, num futuro, quem sabe, se tornar uma expiação. Algo que nós vamos ter que resgatar de uma forma, entre aspas, de novo, mais drástica. Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, para servir de prova para uns e meio de progresso para outros. Voltando a um suposto caso meu, com a minha esposa. Pode ser caminhos de progresso. Pode ser que nessa situação toda, e evidente se fosse isso seria, o errado na passada fui eu. Então, ela vem com um meio de progresso pessoal ao conseguir virar a página e me transformar. Fazer com que eu veja a vida de uma forma diferente. São ideias para o progresso. Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, para servir de provas uns e meios de progresso para os outros. E quando falo estranhos, vamos lembrar do alcoólatra, que nós mencionamos. Estranho àquele casal, mas com necessidade de uma aprovação para si. E aquele casal entra na questão do meio de progresso para eles, que buscariam a correção através do próprio filho. Então, a reencarnação nos traz grandes laços de família. O que seria um laço, exatamente? Seria uma reunião, seria a união. Seria, no caso, laço de família, a possibilidade de haver a conjugação de fatos positivos. Os laços de família, quando realmente existem, reencarnação, pós-encarnação, pós-encarnação, eles não sofrem destruição, não se anda para trás, é sempre caminho para frente, é sempre a busca de progredir. Quando a gente fala progredir, todos buscamos o progresso material. Qual de nós, quem de nós não quer ter um patrimônio? Quem de nós não quer ter... Antes não, é até hoje, né? A gente não convive exatamente com isso mais, mas casamos, minha ideia é primeiro, eu quero ter uma casa, eu preciso de uma casa. Isso se não tivermos a dádiva, também entre aspas, essa dádiva, que nossos pais pudessem nos fornecer isso. Eu quero uma casa,
Aí, muito custo, consigo um financiamentozinho e consigo a casa. Aí a ideia, agora eu preciso de um carro. Era mais ou menos isso. E isso aí tudo se destrói. Isso tudo vai por água abaixo. Ao instante que deitamos e a hora que vamos acordar, estamos na pátria espiritual, isso ficou para trás. Isso já não faz parte mais daquele momento nosso. Enquanto que o laço real de família, o vínculo real que precisa existir, deve existir, esse não se perde. Então podemos concluir, ou pelo menos levar a ideia mais séria, mais firme, que nós temos duas espécies de família. A família pelo laço corporal e pelo laço espiritual. A família do laço corporal são os laços de sangue, frágeis como a matéria, se extinguem no tempo. Isso não quer dizer que eles não criem oportunidades para a criação do laço espiritual. Voltando, o casal fica, convive 4 anos, 3 anos, por um modismo às vezes, ou por uma questão de comodismo, se separa, mas fica um alguenzinho, fica um bebê, fica uma criança. Então teve uma validade esse laço consanguíneo, essa união material, positiva ou não. Só cada um pode analisar e deduzir. E quando o laço é pelo lado espiritual, é simpatia e comunhão das ideias, fortalecidos pela purificação, se perpetuam. O que a gente tem no nosso relacionamento familiar, especialmente, que é o nosso trato hoje, o que nós estamos tratando, esse não se perde. Não é igual aquele que a gente deita e a hora que vai acordar está na pátria espiritual. Quando nós temos esse laço, espiritualmente falando, nós deitamos, a hora que vamos acordar, estamos na pátria espiritual, esse nós levamos, o laço espiritual. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, faz menção que os verdadeiros laços de família são os da simpatia e da comunhão de ideias, e não o da consanguinidade. O título desse capítulo do Evangelho, desses itens que nós estamos tratando, ele vincula os efeitos, e não, eu ia dizer consequências não, né? Os efeitos da aceitação, da reencarnação ou da não aceitação. Nós estamos tratando, evidentemente, que uns dizem dogma da doutrina espírita, a reencarnação. Dogma que é algo que é implementado por ideias de determinadas religiões e que são aceitas como reais. A reencarnação não é questão de ser aceita. A reencarnação para nós não é um dogma apenas. Porque no sentido da palavra, da definição dogma, é um dogma. Mas para nós é uma doutrina. E quando a gente diz para nós espíritas, a gente ouve de muitos e muitos que não são espíritas a menção de que na próxima eu quero que seja de tal forma. Eles estão então de uma forma indireta aceitando a reencarnação. E o que seria então a aceitação ou não da reencarnação? Existe dentro desse capítulo do Evangelho uma menção que entra como pergunta: se a família aumenta indefinidamente através das reencarnações. Pouco antes nós mencionamos que é um reencontro, são caminhos que voltam a se cruzar. Então será que aumenta indefinidamente através das reencarnações? Não. O temor é de fundo egoístico. Nós temos como ideia
de que isso criaria um sem número de entidades espirituais. Mas se nós nos apegarmos que a população da Terra gira em torno de 8 bilhões de pessoas e que tem também em torno de 10 mil entidades espirituais buscando a reencarnação, às vezes até pleiteando e não conseguindo a reencarnação, então nós vemos que, apesar de que Deus cria espíritos a todo instante, Deus os cria simples e ignorantes, como nos orienta Allan Kardec no Livro dos Espíritos. É um temor que nós temos que realmente não seria, creio, para nós. Atravessamos uma fase de transição na Terra. É um assunto muito tratado, um assunto muito dito e, inclusive, faz parte de algumas palestras que a gente, às vezes, busca entender, compreender. E nessa busca de entender, compreender, pessoalmente, eu concluo que essa transição é coisa mais minha, vem de Moisés. A transição da Terra se iniciou com Moisés. A implementação no sentido que nós temos do monoteísmo, daquela literatura que veio até nós através do Antigo Testamento e que trouxe regras, trouxe indicações, indicativos e caminhos para a vida. Evidentemente que ele precisou usar de meios que hoje não se usam. Às vezes até se usa, né? Da disciplina excessiva, da força, do poder. Mas ele deixou uma semente. 1600 anos após, mais ou menos, veio Cristo, que não mudou o que Moisés nos deixou. Cristo não fez alterações capitais no que Moisés nos deixou. Só que ele acrescentou algumas coisas: amor, caridade, compreensão, e especialmente a sabedoria. E 1854, 55 anos depois, foi nos dado de presente a doutrina espírita, que aí sim vem explicar, e muito bem explicado, através das obras kardecianas, e posteriormente os trabalhos para nós que buscamos às vezes não, né? Precisamos buscar sempre orientações às obras de Chico Xavier. Então, Allan Kardec nos deixa os caminhos, nos deixou os caminhos como nós cumprirmos o que Cristo passou, que nada mais é sequência de Moisés, incluindo tudo aquilo que a gente já mencionou. Então, se nós nos basearmos nisso, basearmos-nos na doutrina kardeciana, nós vamos ver que a reencarnação é real. E com ela nós temos a possibilidade de, no mundo espiritual, fazer parte da nossa família aqueles que foram objeto de nossa afeição na Terra. O lado de lá, como nós dizemos, a espiritualidade é uma sequência do que nós vivemos na Terra, materialmente. A vida nossa na espiritualidade nada mais é do que um caminho sequencial à nossa vida material. Não vamos mudar de imediato quando desencarnarmos. Então, no mundo espiritual, nós temos uma possibilidade grande de nos reencontrarmos com as nossas afeições. Só que, se não for afeição, nós também podemos nos reencontrar. E são momentos importantes para que nós possamos congraçar ideias e rearticular comportamentos. O livro Os Mensageiros, de André Luiz, trata em vários capítulos de assuntos que podem nos trazer conclusões com essas ideias. E a doutrina anti-reencarnacionista? Aqueles que não concordam com a reencarnação.
ela nega a pré-existência da alma. No estalar de dedo, conjugação carnal, homem e mulher, foi gerado um ser e começou tudo ali. Ela defende o princípio de que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo. Se a gente for parar para pensar, como é que uma criança com 5 anos de idade fala inglês, português, japonês e algo mais? Como é que uma criança com 3 anos de idade senta num piano, sem nunca ter visto, e tecla e toca músicas de Bach, Beethoven e coisas assim? Evidentemente que não senta e começa com isso, mas senta teclando e logo começa a desenvolver características que... Da onde veio isso? É a pergunta. Então, a alma seria criada junto ao corpo? Então, limitam-se a uma única ocasião material de convivência e de progresso. Nós encarnamos, não disse reencarnamos, é a ideia dos que contrariam a reencarnação. Nós encarnamos e 3 anos de idade toco o meu pianinho, 5 anos de idade sou um craque com a bola. Ontem nós estávamos até comentando de uma criança a respeito da meninadinha nadar, né? Uma criança com 3 anos de idade, que meu filho estava numa piscina, e de repente veio um menininho, um gurizinho pequenininho, pois ele foi ver, tinha acabado de fazer 3 anos, pulou na água e saiu e atravessou a piscina. A hora que o menininho pulou na água, ele saiu atrás. E o menininho acabou ficando bravo com ele. E meu filho foi conversar com o pai, e o pai disse para ele que um determinado dia eles estavam na piscina, naquela mesma piscina, e esse menino entrou na água e saiu nadando. E aí? Será que aquele espírito foi criado junto com a concepção? Ou será que ele trouxe isso na sua formação? Voltando à questão 109 do Consolador. Até os 7 anos a criança traz não apenas resquícios, mas traz muito de suas encarnações anteriores, especialmente da anterior. Então esses laços ficariam reduzidos à filiação corporal, sem os laços espirituais anteriores. O que na nossa concepção, na nossa ideia, no que nós temos no nosso dia a dia, não apenas dentro de uma casa espírita, mas na nossa vida, pontuamos sempre, é um assunto que eu com a esposa sempre tratamos, nos relacionamentos que temos, os porquês, não é? De onde veio, por que estamos juntos. De repente, a gente se aproxima de alguém, ou alguém se aproxima da gente, e em busca de nada, aí daí se cria uma baita de uma amizade, uma baita não uma dependência, mas de uma situação de relacionamento que provém de onde? Não é? Seria um reencontro? Dentro da ideia de não existir a reencarnação, não haveria possibilidade de reencontros futuros, que também contraria os nossos conceitos e o que nós temos como concreto. Bons e maus ficariam separados eternamente. A concepção ou a ideia do céu e inferno. Um dia a gente tem no lado da família da gente católicos, evangélicos, e um dia dentro dessa ideia, né, sai às vezes algum assunto, e eu fiz a pergunta: escuta, então para onde vai o espírito depois que, entre aspas, morre? Para onde vai? E aí, não, fica à espera do juízo final. Tudo bem, mas fica à espera aonde? E não existe uma resposta. E com quem eu conversei é alguém que é um estudioso da Bíblia. Não existe uma resposta. Então vem aquela ideia, né? Fica numa prateleira esperando ali até que, é agora. Contraria totalmente a ideia do progresso, a ideia da busca que nós temos que ter
de ser algo mais. Então ficaríamos já num conceito de outra religião, do catolicismo, seria o céu ou o inferno. Tá, eu vou para o céu e daí? E se eu for para o inferno? Eu não vou ter uma outra chance? Eu não vou ter a possibilidade de voltar, às vezes, um relacionamento com a minha esposa que eu cumpri mal em encarnação passada, para eu melhorar? Vai matar a minha possibilidade de progredir? Pelo bom senso, é uma doutrina, a da não reencarnação, que contrariaria os nossos pensamentos, aquele que parar para raciocinar um pouquinho. Haveria ruptura absoluta dos laços de família. Será que nós caminhamos para nos reencontrarmos com aqueles que estamos convivendo hoje? Será que eles vão dar um passo adiante na sua evolução espiritual e nós vamos ficar um pouco para trás, ou muito, quem sabe, e na próxima eles vão estar muito além da gente? Ou será que eles estando muito além, eles vão voltar para nos carregar no colo, para nos empurrar a um progresso, ou a busca do progresso? Essa segunda ideia é mais real. Então, dentro dos conceitos desses itens que a gente está tratando, nós ficaríamos com 4 ideias. 4 ideias que a menção é para o futuro do homem além túmulo. 4 alternativas. 4 caminhos para a gente ter depois do desencarne. Eu falei da prateleira, né? É um deles. Uma delas é a absorção do nosso espírito pelo todo universal, a doutrina panteísta. Seria digamos, ideia não, a concepção real de que nós somos deuses realmente. Foi dito para nós, Cristo nos passou, vós sois deuses. Só que, num outro sentido aqui seria, nós faríamos parte do Deus. Será que nós materializaríamos Deus? Então é uma doutrina, a doutrina panteísta, que está totalmente em desacordo. O nada, a doutrina materialista, aquela que mostra para a gente de que morreu, acabou, desencarnou, fim de papo. Só vamos fazer o quê? Depositar. Hoje nem se deposita tanto, hoje se crema, né? Muitos casos, ou alguns casos. Morreu, está no cemitério, dali passam uns anos, botam outro no lugar e fim de papo, acabou, não tem mais nada. Que também é totalmente em desacordo com qualquer ideia cristã. As religiões cristãs, de uma forma geral, todas aceitam a vida após a morte. Só que cada uma vê de uma forma. A sobreexistência da alma que para nós, só lembrando, alma é quando, por definição de Kardec, é quando o espírito está encarnado, passa a se chamar alma. Quando ele desvincula-se do corpo e vai para a raticidade, ele é espírito. Então, essa sobrevivência da alma é uma coisa, é um fato real nas ideias, nos conceitos das religiões cristãs. Então, a outra, segunda possibilidade é da doutrina materialista, que seria o nada. Outro seria a individualidade com fixação definitiva, o que mencionamos, o céu e o inferno. Vou para o céu, ótimo, vou no meio das nuvens com os anjinhos, tocando flauta, aquela ideia infantil que a gente tinha nas escolas, né, nos catecismos, que eu acho que a origem minha é católica. No catecismo a gente tinha a ideia do anjinho de flauta tocando arpinha lá em cima das nuvens. E o inferno, que seria um castigo definitivo. E Deus não castiga, Deus apenas é justo. Então também seria algo que não pode coabitar com as nossas ideias.
seria a doutrina da igreja, a existência do céu e do inferno. E quando se menciona igreja, trata-se da Igreja Católica. Respeitamos, mas nem tudo que a gente respeita nós somos obrigados a aceitar, da mesma forma que eles com as nossas ideias. E a outra é a individualidade com progressão infinita, a doutrina espírita. É uma progressão que nós temos a convicção de que, passo a passo, dia a dia, reencarnação a reencarnação, isto ocorre. E ocorre de que forma? Com o bom uso do nosso livre-arbítrio. Algo que a doutrina nos passa e nos mostra como sendo a melhor forma de empregarmos a possibilidade de progredirmos, do progresso, da busca do progresso. Traz para a gente, então, a ideia do quarto item, que seria a desvinculação, mas com o progresso constante, que a progressão vem a pluralidade das existências, né? Quer dizer o quê? Nós vamos encarnar, reencarnar, 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 até que aprendamos, até que consigamos um passo a mais. Só para lembrar também uma outra coisa, não é? Que dentro da questão da transição que passamos e essa busca do progresso do mundo que vivemos. Se alguém encarna e não cumpre seus caminhos, como é que fica? Vai reencarnar. Existem inúmeros autores que inclusive ainda estão encarnados, que fazem menção que uma quantidade muito grande de entidades espirituais pouco evoluídas estão reencarnando para que seja a sua última oportunidade. Se não cumprirem seus caminhos, reencarnarão, muito provavelmente, em um mundo menos elevado do que a Terra e vão começar de novo os seus caminhos reencarnatórios. Então, na ideia da transição, que às vezes a gente vê que marcaram até datas, né? Em 19 tem uma data, não me lembro qual, que seria uma marca, né, de transição. Como é que seria? Se ela provou, se ela conseguiu dar um passo adiante, então ela vai reencarnar. E vai reencarnar com algum progresso, mas com possibilidade ou necessidade de muitas encarnações ainda para realmente coabitar a Terra mais evoluída. Então quer dizer que essa transição é realmente mais lenta. É uma transição que, se de Moisés para Cristo foi 1600, de Cristo para o Espiritismo, para a nossa doutrina, 1855 mais ou menos, quanto que vai ser daqui para frente, para nós conseguirmos o patamar de progresso? Então essa progressão gradativa e certeza da continuidade das relações entre os que se amaram, constituindo a verdadeira família, levam à ideia real da pluralidade das existências. Nós temos realmente a convicção que a doutrina nos traz. Nós estamos aqui para progredir. Nós estamos aqui para não apenas buscar, lutarmos por algo que nós sabemos necessário e que existe, que é o progresso espiritual. Com ele é semente. Se nós temos aos nossos lados, ou tivemos, no meu caso e de outros também, nossos pais aos nossos lados, que nos geraram, a dádiva que eles nos deram foi da reencarnação, a dádiva inicial. Posteriormente, a do direcionamento da educação. E eu creio que a maior parte daqui conviveu com isso. Quem nos trouxe a educação cultural foi o banco de escola. A educação de formação moral, pessoal, foi no nosso lar. E hoje, não gosto de dizer infelizmente, mas creio que está se deixando os 2 pontos para o banco de escola. Está se transferindo muito o que nós tivemos na infância nossa,
dos nossos pais, a educação moral e o direcionamento, e a educação cultural do banco de escola. Hoje a gente sente que os pais transferem para o banco da escola e o banco da escola transfere para os pais concluírem a educação cultural em casa. Não é incorreto, mas a todo instante a gente vê que se precisa acompanhar muito, porque os caminhos às vezes não coabitam. Os caminhos, banco de escola e lar, às vezes não conversam a mesma linguagem. O capítulo, dentro dos itens 18 a 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, ele trata desse assunto, esses laços de família, que, repito, eu vi de início como uma moleza, mas a partir do instante que comecei a debruçar realmente, buscar entender, ver que a coisa é muito mais complicada. Educar é fácil, mas educar, o que eu posso passar? Mas será que o que eu vou passar é o melhor? Será que o que eu vou passar é o mundo de hoje? A tecnologia fez uma alteração muito grande na forma de ser e de viver. O que antes se demorava 10 anos, 50 anos, digamos, para haver uma mudança, hoje com 2 meses, 3 meses, a meninada já está na nossa frente. Então nós precisamos abrir o olho com isso. E concluindo, uma reflexão trazida de uma obra do Fonte Viva do Chico Xavier. Reflexões. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Esse parágrafo final seria o foco real das nossas ideias. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, se nós conseguirmos cumprir, mesmo que seja segundo as nossas ideias, e que essas ideias rogamos ao Pai que sejam as melhores possíveis, sempre baseadas no Evangelho de Jesus, que elas sejam as melhores. Se nós conseguirmos isso, quem sabe na próxima nós teremos menos necessidade de ser auxiliados e até na nossa fase de erraticidade possamos auxiliar. Porque nós nos lembramos muito de nossos pais que já partiram, lembramos-nos muito de nossos avós que já partiram para a espiritualidade, sempre pedindo que eles estejam ao nosso lado, que eles nos auxiliem. Mas poucas vezes nos lembramos de agradecer a dádiva que eles nos deram da reencarnação. Porque se eles nos colocaram como uma pedra bruta, eles nos lapidaram, nos levaram a algo, e esse algo nós temos obrigação de expandir e fazer que essa lapidação de pedra bruta se transforme num brilhante. A mensagem é essa, gente. Um bom dia, um ótimo final de domingo, e que Deus nos direcione.